Bom, e já que falamos do presidente Jair Bolsonaro, hoje tivemos novas declarações dele às vésperas das manifestações convocadas para o 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, realizada em Itanhaçu, na Bahia, nesta sexta-feira, Bolsonaro disse que os protestos serão o ultimato para duas pessoas que, segundo ele, estão usando da força do poder para dar outro rumo para o país. Apesar de não ter citado nomes, tudo indica que o presidente se referiu aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição, respeitem a nossa liberdade. E entendam que vocês dois estão no caminho errado. Porque sempre dá tempo para se redimir. Bolsonaro ressaltou que os atos não são contra qualquer instituição. Na live de quinta-feira, o presidente afirmou que as pessoas vão às ruas para comemorar o Dia da Independência. O presidente garante que não precisa desrespeitar a Constituição para tomar as medidas que considera serem melhores para o país, mas deixa claro estar preparado para qualquer atitude. Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Valer a vontade e a força do seu povo. Bolsonaro fez questão de lembrar nesta sexta-feira que quem for eleito presidente da República no ano que vem poderá indicar, já no início de 2023, mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Ele diz que já começou o que chama de renovação na Suprema Corte, mas reconhece que precisará ser reeleito para continuar esse trabalho. Começo essa com você, José Carlos Bernardi, e a sua avaliação, Bernardi, sobre as declarações de hoje do presidente. Estamos até fazendo algumas anotações aqui. Olha, o presidente é muito transparente. Talvez isso seja até um defeito dele para o cargo que ele ocupa. E ele fala demais. Às vezes ele extrapola as 4 linhas na língua e joga a água fora do balde. E acredito que ele falou bastante, porque ali estava o público dele. Ali estava o público e as câmeras estavam todas apontadas para Jair Bolsonaro. Nesses momentos que precedem o dia 7, em que o Brasil está sensível. Olha, nós estamos vivendo dias muito sensíveis. É como quando você tem um machucado, parece que você só bate nele. E nós estamos vivendo estes dias machucados, porque apanhamos, porque sofremos, porque temos sangrado, porque temos sido não vítimas, mas temos sido usados de uma forma vil, de uma forma que não merecemos. Ora, o que é a pátria? A pátria é a mãe gentil, mas me parece que essa pátria, da forma como está sendo conduzida, como está sendo levada com essa pseudo-artificial democracia, eu tenho afirmado que esta democracia aí posta, parece que é uma democracia artificial, de plástico, que não se valoriza. O povo tem sido usado, jogado contra a parede. E não aguenta mais. E sabe quem não aguenta mais? Um cidadão brasileiro que teve mais de 57 milhões de votos para ocupar a principal cadeira, ter a caneta mais poderosa do país e que não consegue nomear uma prerrogativa da Constituição, não consegue nomear o seu chefe
da Polícia Federal. Tudo tem um limite. Ele ali falou de 2 ministros, ou falou de 2 pessoas que se arvoram em serem mais poderosas. Depois ele vem e falou, não precisamos sair das 4 linhas da Constituição, jogamos nas 4 linhas, mas se continuarem nós também podemos jogar. Que sinal é esse? Não é um sinal bandeira branca, não é um sinal fumaça preta do Vaticano, não é um sinal qualquer, é um sinal de que os dias são sensíveis, que para tudo há um limite. Até onde nós vamos chegar? A que ponto nós vamos chegar para que possam ser garantidos os direitos fundamentais que estão lá, escritos em cláusulas pétreas? O que é isso? Cláusula pétrea é mais ou menos o que traz a Bíblia, que eu tenho aqui do meu lado. Cláusula pétrea é o que Deus escreve numa pedra com seu dedo, 10 mandamentos. Cláusula pétrea é escrito como se fosse numa pedra que não se apaga. Mas pega essa pedra e quebra, então. Ora, é preciso nascer um novo Brasil limpo, um novo Brasil honesto, um novo Brasil com valores. Porque o que nós vemos aí são valores desgastados, são valores que não representam o pensamento da maioria, a maioria que põe um presidente. Ora, já sentou na cadeira Fernando Henrique, Fernando Collor, já sentou na cadeira eleito Lula, já sentou na cadeira eleita Dilma, já sentou na cadeira agora eleito também Bolsonaro. Parem para pensar. Um presidente foi eleito. A maioria elegeu e não querem respeitá-lo. Tem limite. Eu consigo entender o grau de frustração deste homem, que até tomou uma facada. Eu consigo entender que Bolsonaro também tem limite. Eu consigo entender que o povo brasileiro também tem limite. Zé Maria. É muito complicado, né, você dizer que o presidente Jair Bolsonaro está fora da lei, fora da Constituição, porque eu tenho dito o seguinte, que até agora não houve absolutamente nenhum ato concreto por parte do presidente Jair Bolsonaro que possa indicar que ele fugiu exatamente da Constituição. E nós vimos aí um artigo do regimento interno, regimento interno do Supremo, não é lei, ser maior do que o Código Penal, ultrapassa o Código Penal e ultrapassa a própria Constituição. Se essa lógica fosse verdadeira, o Congresso teria também um artigo 43 para se dar poderes de investigação e de prisão. E a Polícia Legislativa do Congresso, da Câmara, e a Polícia Legislativa do Senado estão separados, né? As duas são previstas pela Constituição. O Congresso é sim, o Supremo não, mas o Congresso é uma espécie de terreno pela Constituição que, para entrar lá, é preciso autorização. E por isso tem a Polícia Legislativa Federal. Lá não são seguranças. As pessoas chamam de segurança, mas são polícias legislativas federal. E o que acontece? Lá não tem esse artigo. Lá não tem esse artigo, apesar de ter lá uma cela, tem uma delegacia de investigação, o inquérito já sai de lá pronto, tudo porque está na Constituição e foi regulamentado aí este funcionamento da Polícia Legislativa. No Supremo não tem Polícia Legislativa, mas tem um artigo 43. E com base nesse artigo 43, né, que diz apenas que um crime praticado ou investigação no âmbito, nas dependências, né, da sede do Supremo, poderia ser investigado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí entenderam que, se tem internet lá, toda a internet passa pelo Supremo Tribunal Federal. Eu conheço alguns pontos desse inquérito, das fake news, e posso dizer o seguinte: existem lá realmente agressões à democracia. O que eu acho estranho demais e perigoso demais é que o Supremo decidiu investigar, criou um inquérito duvidoso e não tinha que entregar à Polícia Federal.
e ao Ministério Público. O presidente, na época, Dias Toffoli, chamaria um delegado da Polícia Federal e diria: investigue, fale, veja os dados aqui e pronto, está errado. Agora, quando o presidente fala, eu estou jogando do lado da Constituição, eu repito, está sim. Não há nenhum fato concreto. Ele aceitou todas as decisões, ainda que absurdas, do Supremo, como, por exemplo, nomear o diretor da Polícia Federal, a competência exclusiva do presidente. O Supremo disse que não e ele aceitou, reclamando, teve uma carta e tal. Isso que o presidente faz é o direito de reclamar. É o direito de reclamar, né? E o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos vivendo um momento democrático, mas delicado, muito delicado. É democrático porque o Congresso está votando como nunca e votando projetos importantes, né? Importantes, sancionados pelo presidente. O presidente da República está no pleno exercício do poder. Veja aí, ele falou essas frases aí, fez esse discurso lá na Bahia, inaugurando uma ferrovia, e é uma prática dele inaugurar obras, algumas paralisadas, faltando pouco, e o povo vendo ali, gente, horroroso passar perto de uma obra, vendo ali, faltando pouco, uma pintura e tal, detalhes, e a obra não inaugurada. E o presidente, não tem problema, não sou eu o autor desta obra, não sou eu. Mas, por favor, vamos continuar. E é isso que ele está fazendo. Então, o presidente, nesse discurso, quis dizer o seguinte: respeitem a Constituição e as instituições. E não é o governo, não é o presidente que está desobedecendo a Constituição. Quem desobedece a Constituição é quem toma decisões acima da Constituição. E o presidente foi eleito para ser presidente da República e não meio presidente da República. Portanto, ele tem razão ao defender o seu poder. Olha, na própria Constituição, diz que é crime de responsabilidade não defender a autonomia do seu poder. Então, se o presidente não defende a autonomia do executivo, aí ele poderia estar em curso aí no crime de responsabilidade, de não fazer valer o poder que o povo atribuiu a ele. Você, Fiuza, 3 minutos. O presidente está na Bahia, né? E o que é a Bahia hoje, né? Essas pessoas que estavam lá assistindo, saudando, né? Aparentemente, pelo que deu para ouvir, né? Elas estão querendo o quê? Fazer política, elas estão animadas com partidarismo, com associação ao partido do presidente, ou alguma coisa assim. Não é nada disso. A Bahia hoje é um estado brutal. A Bahia hoje, e eu não estou dizendo só porque é governada por um petista, não. Porque durante a pandemia, Salvador também foi um outdoor de tirania. Praias fechadas, população apanhando. Olha, isso não vai sumir da memória, da minha pelo menos não vai. Medidas brutais a pretexto de segurança sanitária. Então, prestem atenção no veneno do momento, né? São pretextos para controle, são pretextos para exercício autoritário de poder. Está claro isso? É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu citei a Bahia, que é um estado onde nós vimos cenas, mostramos cenas aqui nos Pingos nos Is, mas cenas bárbaras. Trabalhadores esperando o ônibus não chegou, estava fora do horário do toque de recolher do tiranete lá, recolhido pela polícia, companheiro. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê para achar que a democracia e a liberdade estão em risco? Ora, o povo está até calmo, o povo está até tolerante, né, com o nível do assinte, com o nível do atropelo. A pandemia trouxe, sim, né, o aumento desta tentação, e não é só o STF, não. O STF, aliás, é o padrinho desta epidemia de autoritarismo pelos estados e municípios, porque ele deu aos governadores e aos prefeitos a prevalência por essas decisões. Ele deu e nega que deu, o que é pior ainda. É difícil ver a lealdade, né?
hoje em dia, no debate público com o STF, porque ele nega que deu essa prevalência, já tivemos que ler a decisão aqui algumas vezes. Ele nega que o sistema eleitoral seja vulnerável, no entanto, o sistema foi violado, e isso foi demonstrado, inclusive, em relatório da Polícia Federal. O Tribunal Superior Eleitoral caça vozes de maneira também discricionária. Esta máxima corte reabilitou eleitoralmente um ladrão com uma manobra, no mínimo controversa. Sabemos que atropelou o próprio judiciário, retirando a competência, né, de todas as instâncias que julgaram e condenaram Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês acham que a população está achando o quê? Que está tudo bem? Está tudo tranquilo? Pode deixar? Não, deixa para lá, porque os políticos discutem lá e no final a vida segue. Não é mais assim. Não é mais assim. A população entende que há uma nuvem de suspeição sobre a democracia brasileira. Essa é uma frase até dramática, mas infelizmente ela é verdadeira. Quem é que confia nessa eleição? Do jeito que está sendo conduzido o processo? Né? Com uma corte, com um árbitro que cria agora um expediente de controle da verdade. Né? Vai dizer agora, né, a partir de um decreto, de um protocolo, né, que o que pode ser dito. Quer dizer, estão realmente criando instrumentos autoritários. Isto é autoritarismo, não é retórica minha, não é figura de linguagem. Né? Então, é diante disso que a população está preocupada, todos estamos preocupados. Né? Ficou, de alguma maneira, convidativo o ambiente, não só no Brasil, para os tiranetes, né? E eu quero dizer ao povo o seguinte: eles são fracos, eles são covardes. Eu não conheço nenhum tiranete na atualidade que seja manifesto, porque existe, né? E aí ele coloca, como a ditadura da China, coloca e diz: olha, a regra é essa, a gente é mau que nem pica-pau e você fica na sua. Não, hoje em dia nós estamos vendo o autoritarismo dissimulado. Então, o único caminho, o único expediente para a população que se vê ameaçada por um controle artificial é mostrar a sua força, mostrar fisicamente, que eu quero dizer, né? Ela se incorporar nas ruas, como é histórico na democracia, e fazer essa comparação, né? O que são meia dúzia de tiranetes nos seus gabinetes diante de milhões de pessoas? É assim que se faz a democracia, é assim que se chega à paz, é assim que se guarnece as instituições e os valores, a vontade da maioria, não pela lei do mais forte, mas pela lei da justiça social, pela lei que impede justamente que os mais fracos, os que não têm padrinhos nos lugares certos, os que têm menos oportunidades, sejam massacrados pelos que têm. Isso é a democracia e é isso que o povo está demonstrando e vai demonstrar na rua.